No vídeo de hoje eu separei uma lista dos 5 sedãs médios mais baratos de manter da categoria. São carros que não só surpreendem com seu baixo custo de manutenção, mas também oferecem um nível excepcional de equipamentos, conforto e um preço que não vai pesar no seu bolso, especialmente quando comparados aos seus principais concorrentes. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 90 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Neste vídeo, vamos considerar a cesta básica de peças para cada carro, que inclui um par de amortecedores dianteiros e traseiros, discos e pastilhas do freio dianteiro, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, filtro do ar-condicionado e as velas. Todas essas peças são originais ou de marcas de melhor qualidade possível e estão disponíveis pelo menor preço que é possível encontrar atualmente na internet. E antes de começar o primeiro modelo, vale lembrar que ele é barato de manter perante os concorrentes. Não tem como comparar esses carros com o custo de manutenção de um Celta, por exemplo. E antes de começar a lista, eu vou falar sobre algo e até dar uma dica, então não pule. Eu vejo que algumas pessoas em alguns vídeos desses carros acabam comentando que são bombas ou têm custos bem elevados de manutenção. Em primeiro lugar, é fundamental a gente reconhecer que as opiniões sobre carros podem variar amplamente com base na experiência individual ou também nas expectativas pessoais. O que pode ser considerado caro para uma pessoa pode não ser tão impactante para outra pessoa, dependendo de diversos fatores, incluindo a situação financeira. Em meus vídeos, muitas das vezes eu compartilho experiências de proprietários reais, mas também é importante lembrar que essas experiências individuais não são aplicadas a todos. Um carro que é confiável para um proprietário pode não ser o mesmo para outro, devido a diferenças no histórico de manutenção e no uso. Quando ouvimos relatos negativos sobre um carro, até mesmo na hora de comprar um, que é quando as pessoas acabam mais falando mal do carro que você escolhe, é fundamental considerar o contexto. Algumas críticas podem ser baseadas em informações limitadas ou em rumores infundados. Sempre tem aquela pessoa que fala, o vizinho de um amigo meu que tem um, e acaba falando nada com nada e só passa desinformação. Portanto, eu indico a todos vocês realizarem uma pesquisa completa, até mesmo antes de escolher um carro, mas vá em lugares certos, como os fóruns e relatos reais de proprietários. Por isso, ao fazer a sua escolha, leve em consideração tanto os aspectos racionais quanto os emocionais para encontrar o carro que melhor se atende às suas necessidades e preferências. Sabendo disso, bora para a lista. O Chevrolet Cruze de primeira geração é um sedã médio interessante e oferece um bom custo-benefício. Ele até acaba sendo um pouco mais caro que alguns concorrentes, porém é uma escolha muito interessante e bem sólida. É importante lembrar que o Cruze representa uma evolução do Vectra e foi projetada para substituí-lo, o que justifica em parte o seu preço ligeiramente mais alto que de um Vectra, por exemplo, do mesmo ano. Estamos falando de um carro mais refinado, com mais equipamentos, tecnologias. E assim como o Vectra, ele também é o sedã médio mais barato de manter da sua categoria para a época. O Cruze oferece apenas duas versões, a LT e a LTZ, ambas bem equipadas. Uma característica notável do Cruze é que ele foi um dos primeiros carros médios a adotar o controle de estabilidade de tração de série, além de oferecer os 6 airbags também. Isso acaba contribuindo significativamente para a segurança. Hoje em dia tem pessoas que não compram mais carros sem ter esses dois itens. Ambas as versões dele compartilham a mesma mecânica. No entanto, os modelos iniciais do Cruze não apresentam um câmbio automático tão confiável e o seu desempenho deixa um pouco a desejar. No entanto, a partir de 2014, houve uma atualização que tornou o câmbio mais confiável e melhorou muito o seu funcionamento. O Cruze é equipado com o motor 1.8 Ecotec, já bem conhecido na linha da Chevrolet. Esse motor é flex e gera até 144 cavalos com álcool e 140 cavalos com gasolina a 6.300 RPM. Ele tem 18,9 kg de torque com álcool e 17,8 kg de torque com gasolina a 3.800 RPM. Ele está disponível com duas opções de câmbio, manual de 6 marchas, o que é bem interessante, a gente não via muito nessa época, e também um automático de 6 marchas.
Vale a pena ressaltar que o Cruze, se for no modelo hatch, oferece ainda a opção de câmbio manual até mesmo na versão LTZ a topo de linha. Mas aqui, como estamos falando do sedã, na versão topo de linha ele só oferece um câmbio automático. E é difícil achar um Cruze sedã com um câmbio manual, mesmo na versão LT. O desempenho do Cruze é ok, você também não espere um carro que vai ser acima da média, principalmente se for automático. Ele faz de 0 a 100 em 11,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 197 km por hora. O consumo do Cruze deixa um pouco a desejar, até porque estamos falando de um carro que pesa mais de 1.400 kg e não tem um câmbio automático tão eficiente. Ele faz dentro da cidade 6,6 km por litro com álcool e 8,6 km por litro com gasolina. Na rodovia, 9,3 km por litro com álcool e 12,1 km por litro com gasolina. Isso em boas condições. Se você pegar um trânsito mais pesado, por exemplo, ou querer um pouco mais de desempenho, aí o consumo vai cair bastante. Não tem como exigir um consumo bom desse carro aqui. Uma característica importante a se destacar é que a cesta de peças do Cruze tem um custo médio de R$ 2.319, tornando o sedã médio mais acessível em termos de manutenção. Em resumo, o Chevrolet Cruze de primeira geração é uma escolha muito interessante para quem procura um sedã médio com bom equilíbrio entre o custo e o benefício. As versões mais recentes, a partir de 2014, oferecem melhorias no câmbio, o que torna um pouco mais confiável. E o motor 1.8 Ecotec é conhecido por sua durabilidade. No geral, é uma opção muito boa, com destaque para a sua facilidade de manutenção, não só pelo custo, mas você também acha peças facilmente. O modelo 2014 custa entre 50 e 70 mil reais. Se você for pegar os primeiros modelos lá de 2012, você encontra a partir dos 45 mil reais. O Hyundai Elantra é um sedã que geralmente não recebe tanta atenção no mercado de usados, mas em termos de custo-benefício em relação aos modelos como Corolla ou Civic, ele até acaba se destacando como uma opção até mais interessante. Na verdade, o Elantra é o segundo sedã médio mais barato de manter em sua categoria, o que torna uma escolha muito racional. A partir do ano de 2012, ele oferece apenas uma versão, a GLS, que já vem com uma lista considerável de equipamentos de série, com exceção do teto solar e dos bancos em couro. Isso significa que você vai ter um carro muito equipado desde a versão de entrada e com certeza neste quesito ele não vai te decepcionar. Quando se trata de mecânica, ele tem duas opções disponíveis de motores, a com motor 1.8, que saiu nos primeiros modelos, e o 2.0. A escolha mais interessante, na minha opinião, é a versão com motor 2.0, a menos que você tenha preferência pelo câmbio manual, pois nesse caso, você vai ter que ficar com o motor 1.8. No 2.0 não saiu essa opção. A versão que eu separei para a lista utiliza o motor 2.0 NU, que é um motor bem conhecido e confiável, e também é utilizado por outros carros da Hyundai e Kia, Creta, Cerato, Sportage e X35. Isso significa que há uma disponibilidade considerável de peças de reposição no mercado e se você procurar bem, você não gastará muito com a manutenção. Esse motor é flex e gera 178 cavalos com álcool e 169 cavalos com gasolina a 6.200 RPM. Ele tem 21,5 kg de torque com álcool e 20 kg de torque com gasolina a 4.700 RPM. O Elantra é equipado com um câmbio automático de 6 marchas que também oferece opções de trocas manuais. Isso garante um 0 a 100 em 10,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 195 km por hora. O destaque mesmo vai para o seu consumo, que considerando os seus 178 cavalos e por ser um carro bem pesado, não é tão ruim assim. Ele consegue até ser mais econômico do que o Cruze que eu comentei anteriormente. Dentro da cidade, espere uma média de 6,3 km por litro com álcool e 9,5 km por litro com gasolina. Já na rodovia, esses números melhoram e passam para 9,1 km por litro com álcool e 13,4 km por litro com gasolina. O Elantra, apesar de parecer ser um carro difícil de manter, é uma escolha racional, oferecendo presença, equipamentos, beleza e um baixo custo de manutenção. Se você estava considerando modelos japoneses, como os concorrentes, vale a pena dar uma olhada no Elantra. Ele é tão confiável quanto esses modelos, porém tem mais tecnologia, equipamentos e segurança. Além disso, é importante destacar que a cesta de peças do Elantra tem custo médio de R$ 2.532,
tornando assim ele o segundo sedã médio mais acessível em termos de manutenção. Em média, o Hyundai Elantra 2012 é encontrado por um preço entre R$ 57 e R$ 62 mil, o que torna uma opção muito interessante para quem quer um sedã médio diferenciado e muito bonito. O Renault Fluence é frequentemente subestimado, muitas das vezes devido ao preconceito em relação aos carros franceses, mas na verdade ele é um dos sedãs médios mais acessíveis de manter. Ele fica como o terceiro sedã médio mais barato de manter dentro da categoria. Contrariando o estigma, o Fluence é um carro super confiável a nível até mesmo de Corolla e Civic, acreditem se quiser, mas com preço muito mais atraente. Isso ocorre porque o Fluence compartilha a base e a mecânica com o carro japonês, o Sentra, conhecido por sua confiabilidade e robustez, mas oferece o acabamento, equipamentos e refinamento, além de diversas outras características dos carros franceses. O resultado é uma combinação do melhor dos dois mundos. Embora o Fluence não tenha sido um sucesso imediato devido aos preconceitos iniciais, hoje em dia ele é bastante procurado no mercado por pessoas que descobriram a sua confiabilidade. Independente da versão ou do câmbio, o Fluence é sempre uma boa opção, inclusive na versão GT, a esportiva. A primeira geração do Fluence apresenta duas versões, a Dynamic e a Privilege, ambas bastante completas em termos de equipamentos. E é um carro muito bom porque ele já possui até mesmo 6 airbags de série, bancos em couro, chave presencial compartida por botão e diversos outros itens. E o interessante também é que, independente da versão, ela possui a mesma mecânica. Saiu sim o Fluence com motor 1.6, mas não é tão comum de se ver. Foi um carro que saiu mais para frotistas. O motor do Fluence é um 2.0, que é flex, tem duplo comando de válvulas, é um motor até bem legal. Ele gera 143 cavalos com álcool e 140 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Além disso, ele produz 20,3 kg de torque com álcool e 19,9 kg de torque com gasolina a 3.750 RPM. Quanto ao câmbio, na versão dinâmica ele oferece a opção entre o câmbio manual de 6 marchas ou um CVT, enquanto na versão Privilege só está disponível com um câmbio CVT. Ele faz de 0 a 100 em 9,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 200 km por hora. É um carro que tem um consumo muito bom, tanto na cidade quanto na rodovia. Ele faz médias de 6,8 km por litro com álcool e 10,2 km por litro com gasolina dentro da cidade. Já na rodovia, essas médias passam para 9,2 km por litro com álcool e 14,1 km por litro com gasolina. Em termos de preço, um Renault Fluence 2012 tem preço médio no mercado de usados entre 35 e 48 mil reais. Por esse preço, é uma boa pedida. E a cesta de peças dele custa em média R$ 2.561, o que coloca como o terceiro sedã médio mais acessível em termos de manutenção. O Nissan Sentra B17 é frequentemente esquecido quando se fala de sedãs médios, mas é uma escolha bastante racional. Embora não venda tão bem quanto seus concorrentes como Corolla e Civic, ele oferece um bom custo-benefício. Entre os anos de 2014 e 2016, ele chegou a ser o terceiro sedã médio mais vendido do Brasil, quando era vendido 0 km na categoria. Eu tenho comentado aqui sobre o Sentra há algum tempo, pois ele apresenta um preço competitivo e oferece características sólidas, incluindo conforto, espaço interno, segurança e equipamentos. Tudo isso sem custar o mesmo que os seus principais concorrentes. Além disso, como muitos modelos japoneses, é um carro projetado para evitar dores de cabeça. Isso aqui com certeza você não vai ter neste carro. Existem 3 versões do Sentra, a S, SL e SV. A versão S é a única com opção de câmbio manual e já é bem equipada. No entanto, a versão topo de linha custa um pouco mais, mas entrega muito mais equipamentos e, no geral, vale mais a pena se você não vai optar pelo câmbio manual. O motor do Sentra é o 2.0 MR20DE Flex, que é exatamente o mesmo que eu comentei anteriormente no Fluence. A diferença é que aquele não possui o tanquinho de partida frio. Ele gera 143 cavalos com álcool e 140 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 20,3 kg de torque com álcool e 19,9 kg de torque com gasolina a 3.750 RPM. E o câmbio que ele utiliza é um CVT.
Com isso, ele faz de 0 a 100 em 10,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 186 km por hora. Em relação ao consumo, ele faz 6,9 km por litro com álcool e 10,2 km por litro com gasolina. Já na rodovia, o consumo melhora um pouco e faz 9,1 km por litro com álcool e 12,9 km por litro com gasolina. A sexta peças do Nissan Sentra tem um preço médio de R$ 2.617, tornando assim o quinto sedã médio mais acessível em termos de manutenção dentro da categoria dele. Em média, o modelo 2014 é encontrado entre R$ 46 e R$ 55 mil. É um baita carro por este preço e com certeza vale muito a pena ainda em 2023 ou 2024, que já está logo aí. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais desses modelos vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!